nosso horário de ciências e hoje nós iremos tratar sobre a permeabilidade do solo, lá na página 50. Nós estudamos sobre a classificação dos solos na aula anterior, na página 46, né? Os meios de definir um solo, o nome do especialista que faz essa definição, que são os pedólogos, né? Então, tudo isso nós estudamos lá nas características do solo. Mas hoje nós iremos tratar sobre a permeabilidade do solo. Aí nós temos uma perguntinha. Por que quando chove são formadas poças de água em algumas estradas de terra? Vocês já observaram isso? Que em algumas estradas de terra, quando chove, forma-se poças de água. Então, por que isso acontece? Porque existe o que? A dificuldade de penetração da água nesse tipo de solo, e que faz o que? Acúmulo de água. Então, a dificuldade da água penetrar nesse solo faz com que crie essas poças de água. Agora vamos iniciar o texto. Dizemos que os solos em que a água atravessa mais rapidamente são muito permeáveis. Vocês já ouviram falar desse tipo de termo, né? O solo permeável, não permeável. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho como é que isso acontece. Então, como disse aí no início do texto, quando o solo, a água entra muito rápido, então esse solo é que nós chamamos de muito permeável. Então, toda vez que vocês imaginarem, o solo é muito permeável, então a água ela entra com mais rapidez e com mais facilidade nesse solo. Então, sua composição permite que a água os atravesse com mais facilidade, o que não costuma ser favorável para o desenvolvimento das plantas. Então, aquele solo que a água entra com bastante facilidade, ele não vai ser interessante para o plantio. Os solos em que a água passa com dificuldade entre suas partículas, sendo retida, são pouco permeáveis. Eles podem impedir que a água e os nutrientes cheguem até as raízes das plantas. Então, eis a questão. Os solos que são muito permeáveis, ele não é bom para a plantação, para o desenvolvimento das plantas. Já aquele solo que passa com dificuldade entre as partículas, ele pode impedir que os nutrientes e a água cheguem até as raízes da planta. Olha, é importante focar nisso. Entendido? Foquem bem nisso. O solo que a água entra muito rápido, ele não é bom para o desenvolvimento da planta. Assim como aquele solo que a água entra com mais facilidade, que é o solo muito permeável, ele também não é bom, porque ele pode, o solo que não entra com muita facilidade, né, que é o pouco permeável, ele pode impedir que a água e os nutrientes cheguem até a raiz da planta. Então, nós temos aí a imagem ao lado. Solos pouco permeáveis acumulam água na superfície. Então, na fotografia, nós temos a plantação de soja convencional de Uruçuí, no Piauí, em 2017, viu? Observem bem essa imagem, ver como ele está bem encharcado, porque a água não consegue penetrar. Além da permeabilidade, outra característica do solo estão envolvidas no desenvolvimento das plantas. Em geral, solos com pouca quantidade de matéria orgânica e solos muito compactados, ou seja, que têm seus componentes muito unidinhos, eles não são favoráveis ao crescimento de plantas. Então, olha que interessante. Não somente a permeabilidade, mas também as características do solo, eles estão envolvidos no desenvolvimento dessa planta. Então, os solos que possuem pouca quantidade de matéria orgânica, como nós estudamos lá nas aulas anteriores, os solos que são muito unidos, eles também não são interessantes para o desenvolvimento da planta. Aí nós temos uma imagem. O solo de locais onde pessoas ou outros animais costumam andar torna-se compactado, impedindo o crescimento das plantas. Na fotografia,
trilha na Floresta Nacional de Tapajós, em Belterra, no Pará. Então, observem aí que já até formou um caminho, né? E já não tem mais o nascimento dessas plantas, de plantas nesse solo, por ser um solo muito compacto, um solo que tem o seu solo extremamente unido. Então, prestem bem atenção, né? Todas as vezes que falarem sobre permeabilidade do solo, vocês lembrem que o solo é muito permeável, ele não é bom para o crescimento das plantas, o desenvolvimento. Por quê? Porque a água desce muito rápido, entra muito rápido. Já o solo que é pouco permeável, ele também não é bom. Por quê? Porque a água não vai chegar, os nutrientes não vão chegar até a raiz da planta. Entendido? Então, vocês lembram que eu deixei uma atividade, não foi? De ciências, lá no caderno de vocês. Então, peguem aí os seus cadernos que agora nós vamos corrigir. Então, na primeira questão nós temos: complete as frases de maneira que fiquem corretas. O é a parte da crosta terrestre onde nascem e diversas plantas onde vivem as e muitos outros. Então, vamos descobrir essas palavras. Então, o tia com certeza é o solo, é a parte da crosta terrestre onde nascem e crescem diversas plantas onde vivem as o quê? As pessoas e muitos outros animais. Então, vamos na sequência. Primeira palavra, solo. A segunda palavra é crescem. A terceira palavra é pessoas e a última é animais. Entendido? Agora vamos para a segunda. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. O solo também é chamado de terra ou chão. O solo também é chamado de terra ou chão. Nós estudamos lá nas aulas anteriores e verdade. Então, V, o solo também é chamado de terra ou chão por algumas pessoas. Então, letra V, não é isso? O solo é formado de pequeninos pedaços de rochas e restos de plantas e animais. Nós estudamos lá na formação do solo, não é isso? Então, com certeza, verdadeiro. O solo é formado de pequeninos pedaços de rochas e restos de plantas. Verdadeiro também. Na superfície terrestre, podemos encontrar apenas um tipo de solo? É verdade que nós podemos encontrar só um tipo de solo na superfície? Não, senhor, né? Nós sabemos que existem vários tipos de classificação de tipos de solo, então é falso. Na superfície terrestre podemos encontrar diversos tipos de solo? Com certeza. Então essa é verdadeira. Então fica assim: V, F e V. Entendido? V, F, V. Terceira, enumere a segunda coluna com a primeira. Na nossa aula anterior era a classificação do solo, né, que eu falei, nós estudamos sobre o solo argiloso, arenoso e o siltoso. Então, vamos lá. 1 é solo siltoso, 2 é solo arenoso e 3 é solo siltoso. Então, vamos lá. Possui partículas maiores e visíveis a olho nu. Então, nós estamos falando de quem? Do solo que possui partículas maiores e visíveis a olho nu. Nós estamos falando do solo arenoso, tia. Possui partículas menores e visíveis somente com o microscópio. Então, nós estamos falando de quem? Do solo argiloso, não é isso? E possui partículas intermediárias e está entre solos arenoso e argiloso. Nós estamos falando do solo siltoso. Então, fica assim. Fica 2, não é isso? 2, 1
e 3. 2, 1, 3. Então, essa é a correção da atividade de ciências da semana passada.